essa irmã de 90 anos, lá na Noruega, numa cidade chamada Valdres. Ela teve uma visão de Deus, numa época em que não havia televisão, não havia nada do que acontece. Isso há muitos anos atrás, em 1968, ainda havia Guerra Fria, o muro não tinha caído ainda. Ela teve uma visão. Uma irmã que amava o Senhor. E ela chamou um evangelista da época, chamado Emanuel Minos, e ele escreveu a profecia. Ela disse: olha, eu não vou ver isso, mas você vai ver. Então, no tempo certo, anuncia, fala, avisa o povo do que vai acontecer. E são coisas bíblicas. Eu não quero fazer nenhum terrorismo aqui, não é a minha intenção, pelo contrário. Eu quero, nessa manhã, te encorajar com essa fala dessa irmã, a orar mais, a se importar com aquilo que Deus tem te dado, a colocar a tua casa em ordem, a começar a entender que você tem que se levantar. Se você não tem sido participante do que Deus está fazendo, comece a pensar, Deus tem planos para você. Anuncie o evangelho, mas comece de que jeito? Para você mesmo, se edificando. Se você começar a orar em línguas, ler a palavra, jejuar, adorar, é impossível você ficar oculto. Impossível. Que tem de profecia errada, de falsos profetas na internet, é incrível. Todos os dias quase eu recebo pelo WhatsApp, eu recebo pelos e-mails, cada pergunta e cada pessoa falando cada absurdo, porque as pessoas falam o que elas querem. Mas você tem que saber o seguinte, que é o meu pensamento, e eu vejo que também é o pensamento de Paulo, dos meus irmãos apóstolos que já passaram por aqui. Nós temos que nos encher com o Espírito. Aí está a sua segurança. Não importa quando será, como vai acontecer. Se você se encher do Espírito Santo, você não vai ter medo de nada. De nada. E você vai ser como os apóstolos, que foram chicoteados e se alegravam porque eles eram chamados dignos de sofrer afrontas, porque eles anunciavam a verdade. Então ela falou assim, ela teve uma visão e ela viu. E Deus mostrou a ela 4 fases, 4 ondas que ela chamou, de acontecimentos antes da vinda de Jesus. Ela fala assim, ó, vi os tempos logo antes da volta de Jesus e antes de romper a terceira guerra mundial. A terceira guerra vai acontecer. Nós veremos isso. A terceira guerra vai acontecer. Eu vi os eventos com os meus olhos naturais. Vi o mundo em forma de um globo e vi todos os países da Europa. Vi a Escandinávia, vi a Noruega, vi certas coisas que acontecerão logo antes do retorno de Jesus e antes da última calamidade, que é a segunda parte da grande tormenta. Calamidade essa que nunca a humanidade experimentou. Ela fala das quatro fases. A primeira, antes de Jesus retornar e antes do começo da terceira guerra mundial, haverá uma flexibilização em relações tensas, especialmente em uma situação política, como nunca houve. Haverá paz entre as superpotências do Ocidente e do Oriente, e haverá muitos anos de paz. Isso ela viu em 68. Nesse tempo de paz haverá o desarmamento de muitas nações, e também na Noruega, que não estará preparada quando a guerra chegar. A terceira guerra mundial começará de uma maneira imprevisível, de uma forma que ninguém supõe, e a partir de uma região de onde não se espera que uma guerra pudesse surgir. Os cristãos ficarão mornos como nunca antes, e se desviarão do verdadeiro cristianismo vivo. Os crentes não quererão mais ouvir pregações penetrantes. Não vão querer ouvir mais como antigamente sobre o pecado e a graça, a lei e o evangelho, arrependimento e restauração. Uma mensagem substituirá todos esses temas, a mensagem da prosperidade e da felicidade, que nós temos visto por aí. O que se prega hoje nos nossos dias? Seja feliz, venha, Jesus vai te dar esse marido. Seja feliz, Jesus vai te dar esse emprego. Seja feliz, venha. Vamos prosperar. O mais importante nesse tempo será ter sucesso, ser alguém.
possuir bens materiais, coisas essas que Deus nunca prometeu dessa maneira. As igrejas e as casas de oração ficarão cada vez mais vazias, em vez de pregações como as que se faziam antigamente, com temas como tomar a cruz e seguir a Jesus. A diversão, a arte e a cultura invadirão as igrejas e encherão os templos onde deveriam haver pessoas para ouvir do arrependimento e do avivamento. Isso aumentará de forma marcante antes da volta de Jesus. Nós temos visto isso. As igrejas cheias de cultura, de danças, de etc, etc. Ele continua dizendo: haverá uma desintegração moral como jamais vista. As pessoas viverão juntas sem precisar se casar. As pessoas serão muito impuras antes de se casarem. E a infidelidade matrimonial será algo natural, comum, com todas as suas justificativas. Esse tipo de coisa invadirá a igreja e o justificaremos até mesmo pecados contra a natureza humana. Tudo é justificável. E nós temos visto isso hoje nos nossos dias. As pessoas hoje não se casam mais, vivem juntas, não querem saber de compromisso. Ele continua falando, ela continua vendo na visão. Logo antes da volta de Jesus, os programas de TV serão terríveis, como nunca antes visto. Os programas de TV serão cheios de violência, ensinando as pessoas a matar e a destruir uns aos outros. E as ruas ficarão inseguras. As pessoas imitarão as cenas vistas na TV. Não haverá apenas uma estação de TV, mas haverá muitas estações. As estações serão muitas, como são hoje as emissoras de rádio, e serão repletas de violência. As pessoas usarão essas estações de TV para se divertirem. O que acontece hoje? Isso é normal, as pessoas amam os canais pagos, a diversão na TV. Veremos terríveis cenas de assassinatos de pessoas destruindo umas às outras. Isso se espalhará por toda a sociedade. Cenas de sexo explícito serão mostradas na TV, coisas íntimas de um relacionamento conjugal entre duas pessoas. E as pessoas assistem isso. Isso não é para você. Nós temos que nos edificarmos, mudar a nossa vida. Por isso, as nossas orações não são respondidas. Inúmeras vezes. Temos que nos apartar dessas coisas. A volta de Jesus é iminente. Então a idosa me disse: acontecerá e você o verá. Tudo que temos de bom desaparecerá. E toda indecência sexual aparecerá diante dos nossos olhos. E a quarta fase, ela fala: gentes de países pobres invadirão a Europa. Isso já aconteceu e está acontecendo. Serão tantos que as pessoas se sentirão incomodadas com a presença deles e as tratarão com dureza. Receberão o mesmo tratamento dado aos judeus antes da Segunda Grande Guerra. Nós vemos isso na Europa, as pessoas invadindo outros países, pessoas construindo muros para impedir e cercas para que elas não entrem. A mulher chorava, essa irmã chorava e me dizia: eu não verei essas coisas. Você sim. Então Jesus voltará de repente e começará a Terceira Guerra Mundial. Será uma guerra curta, ela viu a guerra em sua visão. As guerras que eu presenciei em vida são brincadeiras de criança comparada a que virá e se encerrará com uma bomba nuclear. O resultado é que ninguém conseguirá respirar. A fumaça das bombas atômicas cobrirão vários continentes, como América, Japão, Austrália e as nações ricas. A água ficará contaminada. Não poderemos mais lavar o solo. Consequentemente, restará apenas um remanescente. Vai haver um remanescente. Os que restarem dos países ricos tentarão fugir para as nações pobres, mas estas os tratarão com a mesma dureza com que foram tratadas pelos ricos. E ela termina falando: fico feliz por não viver para ver essas coisas, mas quando a hora chegar, você deve criar coragem e contar esta visão. Eu a recebi de Deus e nada do que vi vai de encontro ou entra em choque com o que a Bíblia diz. Aqueles cujos pecados foram perdoados e têm Jesus como Salvador e Senhor, estarão seguros. Então, o que nós temos que fazer? Nos edificar.
porque isso já está acontecendo. Nós temos que nos preparar, não é estudando o Apocalipse não, é se enchendo do Espírito e se posicionando de fato, de verdade. Porque se você não tiver força no Espírito, você vai se inclinar para caminhos errados e ser levado por doutrinas erradas. Então, nessa manhã, a minha fala, a fala que Deus colocou no meu coração, é de edificação. Você que está dormindo no meio dos mortos, acorda, se posiciona na verdade. Comece a vir, se reunir com os irmãos, com a igreja, congregue. Fale o evangelho, anuncie o evangelho. Seja participante de todas as coisas que Deus tem feito em poder e glória. Porque a palavra do Senhor é a verdade. E nós temos que nos levantar em oração. Não é em ativismo, não. Em oração. Permitindo que Deus te levante, porque isso vai acontecer, está acontecendo. Jesus vai voltar. E nós temos que estar preparados na edificação. Amém?